Shika no Konoko no Kokoshi Tantan. Um anime que não é de ver, é de sentir. Só digo isso, aproveitem o anime. No jardim do feroz Fudomyo, donzelas se reúnem com sorrisos puros, lembrando embaixadoras do Shinsengumi, cruzando o fluxo do rio Tama. Vestidos com uniformes brancos imaculados, elas tomam cuidado para manter suas saias plissadas bem cuidadas. E seus colarinhos azuis de marinheiro evitam que eles esvoassem enquanto caminham lentamente. A etiqueta apropriada por ali. Essa é a escola secundária Toritsu Hinominami, o jardim das jovens incrivelmente belas. A nossa protagonista Koshi Toroko até dá bom dia pra gente, quebrando a quarta parede. Na rua, quando uma menina vai cair depois de escorregar, a Koshi aparece pra salvar ela. Essa é a nossa protagonista, uma estudante do segundo ano, presidente do conselho estudantil e representante da turma 2B. Além de ser linda, brilhante, atlética, ela é conhecida não só na escola, mas também na vizinhança como a garota perfeita. Mas ela tem um segredo que não pode contar a ninguém. Ela costumava ser uma delinquente, conhecida em Tóquio como a Fera de Hino. Um passado de delinquente influenciado por um mangá shonen que você deve conhecer. E se esse segredo fosse revelado, todo o esforço que ela fez para se tornar uma aluna de honra desde sua estreia no ensino médio seria desperdiçado. Dito isso, o disfarce dela é perfeito, então é impossível isso acontecer. Ou era isso que ela pensava até o dia de hoje. E atrás dela, uma garota pendurada nos fios elétricos. E ela pergunta como essa cena pesada foi acontecer no primeiro episódio. Graças a Deus é um anime noturno. Só que a menina supostamente morta solta catarro? E pelo jeito ela tá viva, com chifres na cabeça. A Koshi acha que é fantasia, mas se fosse isso já teria caído, certo? Mas ao mesmo tempo, se for de verdade, só os servos machos têm chifre, certo? Será que é um novo tipo de criptídeo ou um vilão de uma organização maligna? E por sinal, o ranho dela é uma coisa impressionante. Mas entendível porque a temperatura é de 12 graus. E enquanto a Koshi pensava em tudo isso, os animais começaram a confundir ela com carne morta e começaram a se aglomerar. E a menina desafia eles pra lutar. Nisso, o olhar das duas se cruza. Ou melhor, ela tá olhando intensamente pra Koshi. Só que a Koshi começa a pensar que isso vai atrasar ela. Pra um estudante de honra como ela, isso é absolutamente inaceitável. O melhor a fazer é fingir que não percebeu e correr pra escola. Mas a menina solta um "você tá me abandonando". Mas a Koshi fala que não, quem tá pendurado é ela. Aliás, ela tá com pressa e não tem tempo pra brincar. Com isso, a menina começa a dar as notícias de manhã. Uma estudante do ensino médio da cidade de Hino foi encontrada morta pendurada em um fio de energia. E todas as manhãs, a caminho da escola, a Koshi vai lembrar do rosto dela. Ah, se ao menos ela tivesse ajudado naquela época. Infelizmente não ajudou e foi atormentada pelo arrependimento pelo resto da vida. Aí a Koshi entende o recado e tira ela dali. Como? Eu não sei, mas a gente só aceita o que acontece nesse anime pelo jeito. Aí a Koshi pergunta o que ela tava fazendo lá e a menina fala que quando ela acordou já tava lá. Mas de qualquer forma, ela agradece pela ajuda e chama ela de senhorita delinquente. Aí a Koshi fica doida. Ela na verdade é quem chamam de linda, elegante, charmosa, mesmo quando tá em pé ou sentada. Delinquente é impossível. Dito isso, a menina fala que combina com ela. Aliás, os chifres também estão reagindo. Rapaziada, eu juro que eu tô tentando narrar com o máximo de sentido possível, tá? Aí a Koshi pensa que pode ser meio perigoso ficar com ela, então é melhor ir pra escola. Assim dá tchau pra ela e vai. E cortando pra escola, a professora avisa que hoje eles têm um novo aluno transferido. Quem será que é? A Koshi tem um mau pressentimento sobre isso. Então pode entrar, mas a aluna nova bate os chifres na porta. Os chifres não passam daquele jeito, então ela só tem uma solução. E ela destrói a porta e um pedaço da parede pra entrar. Aí tudo fica em câmera lenta, os estilhaços começam a voar na cara das pessoas, sangue pra todo lado, mas ela caminha de cabeça erguida. Aí normalmente começa a apresentação dela com a professora com estilhaços na cabeça. O nome dela é Shika no Konoko, mas podem chamar ela de Nokotan. E todo mundo aplaude como se nada tivesse acontecido. Até já acham ela engraçada? Até acham ela um servo também? Dessa maneira a história típica de escola começa. Convenientemente, tem um lugar vazio do lado da Koshi. E ela já tá pensando no pior, então precisa tomar a iniciativa. E se apresenta pra Nokotan com o sorriso mais gentil do mundo. E pela primeira vez nesse episódio a conversa flui normalmente. Só que a Koshi é inocente e fala pra Nokotan que pode chamar ela do que quiser. Então agora é senhorita delinquente. E parece que ela falou isso com a voz mais alta do mundo. Porque a sala inteira começa a reagir como se eles tivessem estilhaços na cara. Até os servos que estão na porta começam a reagir. Isso daí a gente só... O mundo fica em câmera lenta e todo mundo fica em choque que a Koshi é uma delinquente. E ela tá insana porque a sala reagiu a isso, mas não a estudante, que é um servo. Assim ela mantém a calma, desconversa e fala pra Nokotan não fazer acusações infundadas. Só que os instintos selvagens dela dizem que a Koshi é uma delinquente. Além disso, os chifres estão dizendo pra ela que a Koshi é virgem. E agora a fofoca da sala é sobre isso. Aí a Koshi pergunta como ela saberia disso e a Nokotan pergunta então se ela não é. E todo mundo fica apreensivo com a resposta, até os servos. E então, é confirmado. Mais tarde, a Koshi anda pelos corredores da escola, arrasando corações como sempre. Ela quase mostrou o lado feio mais cedo, mas tá bem agora. Só que ela não pode abaixar a guarda, ela tem que garantir que a serva não revele o segredo de ex-delinquente. Com isso, ela entra na sala e a mesa dela tá coberta de salgadinhos. Além disso, são Shika Senbei, biscoito de cervo, conhecido também como o alimento da alma da província de Nara, embora isso seja discutível. Vários estudantes em viagens escolares experimentam como tipo uma piada, mas o gosto geralmente é só ok. E atrás da Koshi, o Oceano Atlântico sai da boca da Nokotan. Isso é só ela salivando pelos biscoitos. Mas a Koshi mantém a calma e pergunta pra Nokotan o que é isso tudo, e ela fala que é o agradecimento dela, por mais que ela não pareça muito agradecida. Agradecimento por ter ajudado ela nessa manhã. Mas a Koshi fala que não precisava, então a
Anokutan pergunta se ela não tá satisfeita com biscoitos de cervo. Com isso, Anokutan tem a ideia de dar um dos galhos dela como presente especial, então, e simplesmente tira da cabeça. A propósito, eles são comestíveis. Aí a Koshi pergunta o gosto, por mais que ela fale que não vai experimentar, e a Anokutan fala que não tem gosto nem cheiro de nada, além de ser bem duro. Assim, a Koshi fala que isso não parece muito comestível. E a Anokutan entende que se ela vai fazer jogo duro, ela pode fazer um acordo especial, e tira o outro galho. E por mais que isso seja estranho vindo da Koshi, ela fala que esses galhos são uma grande parte de quem a Anokutan é. Ela não pode sair dando de qualquer jeito. Sem eles, ela vai ser apenas uma garota normal do ensino médio. Mas pra salvar vidas dela, a Anokutan aceita abandonar o personagem. E não aos biscoitos, não aos chifres. Aí ela coloca os chifres de volta e pergunta se o que a Koshi realmente quer é a carne dela. No caso, carne de cervo, ela se referiu. Aí alguns caras aparecem do nada e a Anokutan já tá pronta pra ser comida. Mas a Koshi fala que não vai fazer isso. Só que se for assim, a Anokutan não tem mais nada pra dar. Aí ela começa a pular pra mostrar que não tem mais dinheiro e começa a cair mais biscoito de cervo. Com isso ela se ajoelha, começa a chorar e faz parecer que a Koshi tá extorquindo ela. E por biscoito de cervo ainda. Com isso o pessoal da sala tava vendo toda essa cena e perguntam pra Anokutan se ela é amiga da Koshi. E de repente ela já volta a ser a garota fofa cervo. E ela ia começar a falar o que aconteceu de manhã, mas a Koshi interrompe ela e fala que uma professora tá chamando por elas. Aí leva ela pro banheiro, bota até uma plaquinha de fora de serviço pelo conselho estudantil, e a Anokutan começa a falar que foi muito ousado dela de levar ela até o banheiro já. Aí a Koshi fica cheia de vergonha e a Anokutan pergunta o que ela tá imaginando. E ela fica com mais vergonha ainda. Talvez a Koshi na verdade seja muito pura. E além disso, parece que a Anokutan tá chamando ela de Koshitan. E a Koshitan reclama que tá parecendo uma dupla de comédia. E se é assim, a Anokutan pode chamar ela de senhora delinquente. E de repente, Koshitan parece um bom apelido. Mas a Koshi fala que essa não é a questão ali. É sobre a identidade secreta dela, que a Anokutan deve prometer não contar a ninguém. E começa a explicar que é uma aluna honrada e tal. E se a Anokutan falar, vai haver consequências. Ela com certeza já foi uma delinquente. Só que a Anokutan acha que ela tá falando da identidade secreta dela ser virgem. E a Koshi não aguenta mais piadas. Se for pra fazer piadas, que tal falar sobre os chifres da Anokutan? Aí pode começar a tocar música triste, produção. A Anokutan começa a falar que esses chifres são realmente estranhos, né? Afinal, uma garota com chifres é assustadora. Talvez no fundo ela é só realmente uma serva. E pede desculpa se magoou os sentimentos da Koshi. Assim a nossa protagonista começa a ter compaixão. A Anokutan provavelmente foi muito provocada por causa da sua aparência. E isso que ela tá fazendo agora não é apenas um fracasso como um aluno de honra, é um fracasso como ser humano. Com isso, ela que pede desculpas, a Anokutan pode ficar com os chifres. Aí a Anokutan tira a cabeça agora e fala que com isso parece que tá tudo bem. E a nossa menina Koshi ficou muito paralisada, com muito medo de perguntar até onde iam os chifres. Final do dia e a Koshi tá exausta. E revendo o episódio, acho que eu já me acostumei que tem cervos em todo lugar, e isso é normal. Aí ela ouve um barulho bem alto numa salinha separada da escola e vai ver o que é. E quando ela abre a porta, uma cena de horror. A Anokutan, ela morreu. A Koshi fica desesperada, não sabe quem chamar e a Anokutan levanta. O que aconteceu foi só um pequeno acidente, a Anokutan caiu da escada e ralou o joelho. Mas não sei se o sangue jorrando da cabeça dela acredita nisso. Assim, um pouco mais tarde, a Koshi coloca um band-aid de corações no joelho da Anokutan. E pergunta o que ela tá fazendo ali no armazém não utilizado. E ela fala que tá só limpando. Tudo sozinha mesmo. Só que a nossa Koshitan vê que é bastante trabalho pra uma pessoa só. E como é uma menina adorável, fala que vai ajudar também. Mas só porque a Anokutan tá ferida. Talvez uma inegável tsundere. Aí trabalho vai, trabalho vem. Ou melhor, como é que a Anokutan ficou presa em teia e tem hiena, abutre e deixa pra lá. E parece que a nossa menina servo tá gostando de fazer isso. Mas só porque ela tá fazendo junto com a Koshi, ela fala. Limpar com outra pessoa é muito divertido. Com isso, de repente, a professora Ukai aparece. E ela agradece a Koshi por ter ajudado a Anokutan a limpar. E também tá aliviada em saber que ela também vai se juntar ao Clube do Cervo. Mas... Oi? Clube do Cervo? Mas a professora já tá falando pra Anokutan que, como prometido, agora que ela limpou, pode usar esse lugar livremente. E a nossa menina servo contextualiza a Koshi que ela começou o Clube do Cervo, falando como se fosse um clube comum. Desse jeito, a Koshi começa a pensar que ingressar em um clube tão ridículo desse seria um desastre pra ela também. Só que a professora começa a falar que tá muito aliviada porque a Koshi é bem confiável e atenciosa. Como ela é animada e gentil, também vai ser um clube bem divertido. Além de que ela é bem inteligente também, então eles podem até ganhar alguns prêmios. Com a Koshi dentro, com certeza o Clube do Cervo vai ser um sucesso. E parece que a nossa protagonista é bem fácil de convencer. Aí a Anokutan começa a preencher o formulário de clube. Nome do clube, Clube do Cervo. Presidente do clube, Torako Koshi. Atividade, principalmente cuidar de cervos. Mas peraí, a Koshi pergunta por que ela vai ser a presidente, e as outras duas falam como se fosse óbvio que a presidente tinha que ser ela. Mas a Koshi não entende, porque é um clube do cervo, a Anokutan é um cervo, é perfeita combinação pra um presidente, não? Só que parece que ela não leu as entrelinhas, a atividade do clube é principalmente cuidar de cervos. Ou seja, a Anokutan é o cervo de propriedade do clube do cervo, e o responsável por cuidar do cervo é o presidente, ou seja, a Koshitan. Com isso submetido, e a professora aceita isso oficialmente. Agora, a presidente já pode cuidar do seu cervo. Tem até plaquinha agora o clube do cervo, e a Koshi tá impressionada que muita coisa aconteceu em um só dia. Agora, a primeira atividade, a Anokutan pede que ela faça uma escovação, e com essa escova que parece escova de esfregar, mas a Anokutan fala que é pra animais. E a Koshi aceita e começa a alisar o pelo da Anokutan, mas no portão da escola tem alguém observando as duas. E parece que tá com um pouquinho de raiva. Mas aconteça o que acontecer, a batalha do Clube dos Cervos apenas começou.
Bom, é isso o primeiro episódio, eu acho. Eu acho que esse foi o primeiro episódio. Não sei de mais nada. Só sei que eu gostei bastante desse anime. E espero que vocês tenham gostado também. Não fez sentido nenhum, recap? Não fez, mas é porque o anime não faz sentido nenhum também. Talvez o diretor seja a favor da legalização de alguma erva aí. Dito isso, adoro anime nesse naipe. Assistam Nichijou ou Asobi Asobase também. É o ápice da comédia. Só falo isso. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado de verdade. Dá o like se gostou, se inscreve pra acompanhar mais animes da temporada. Ah, e vejam a abertura desse anime que é uma coisa maravilhosa, é Master Pass. Mas é isso, comentem o que vocês acharam desse primeiro episódio, se vocês entenderam alguma coisa. E é isso, tamo junto, valeu, falou!